Olá, pessoal. Nós vamos entrar aqui num texto importante do Winnicott, que ele proferiu na Sociedade de Psicanálise Psicossomática em 1964, um texto intitulado Transtorno Desordem Psicossomático. Winnicott inicia esse debate, podemos assim chamar, trazendo a dificuldade de conceituação do que vem a ser o psicossomático ou transtorno psicossomático. Dificuldade essa que se dá pela própria natureza, se podemos dizer assim, do transtorno. Uma natureza que não diz respeito a uma só disciplina, né? Mas que está misturando aí o campo psíquico e o campo somático, que é tradicionalmente trabalhado pela medicina. Então, o Winnicott vai propor para nós o próprio conceito dele, que é o psicossomático quanto um agente de dissociação no paciente. O psicossomático como uma dissociação psique-soma, um processo que ele vai chamar de defesa poderosa, uma defesa do ego. Por quê? Porque consiste para ele numa persistência de uma cisão na organização do ego do paciente. Então, o paciente psicossomático é um paciente cujo eu está cindido, né? Está dissociado. Então, é também comum essas dissociações múltiplas serem encontradas, né? Dissociações múltiplas, processos psicossomáticos múltiplos nos pacientes que trazem esse tipo de transtorno e que é nessa dissociação que consiste o que ele vai chamar da enfermidade. Pessoal, o Winnicott fala da dificuldade do tratamento do paciente psicossomático pela própria área médica devido a uma falta de habilidade. Ele traz nesse texto a imagem de que é necessário que o médico ele esteja montado em duas selas de cavalo, não é? Com as pernas nos arreios, ou seja, era como se o médico precisasse cavalgar dois cavalos distintos ao mesmo tempo, já que o que nós não estamos falando aí de um eu organizado, de um eu estruturado, nós estamos falando de um eu cindido, um ego cindido, em que o transtorno psicossomático está aí, está aí, né, nos fazendo olhar para uma dissociação da psique e do soma. O Winnicott também nos traz que a própria caracterização dessa dissociação vai ser vista pelo paciente na própria, que ele vai chamar de dissociação médica. Por quê? Porque ele vai dizer que o paciente é comum que ele promova, né, apareça nele, promover, desculpa, mas apareça nele várias dissociações, múltiplas doenças, através dessas múltiplas doenças, como dissociação, e que o paciente também procure múltiplas formas de compreensão e de olhar para essa doença, desde a médica, a cirúrgica, a psiquiátrica, a psicanálise, passando até pela cura pela fé. Ou seja, a própria dissociação médica, também promovida pelo paciente, é, contribui para a dificuldade de olhar para a enfermidade tal qual como ela é, segundo Winnicott, um processo de defesa que promove essa cisão do ego, na organização do ego do paciente. Por quê? Porque a psicossomática é uma função integradora. Ora, integrando faz com que o quê? O elemento da psique integrado ao somático possa dar conta através da mente do que acontece o que no campo ambiental. É isso que nós vamos vendo com a função do que da mente.
No texto que o Winnicott traz o funcionamento mental, ele entra como um adaptador do ambiente. Bem, mas o que que nós vamos levar aqui em consideração? Que nesse sentido nós não vamos ter uma teoria da psicossomática para o Winnicott, mas várias teorias que possam dar conta desse campo que é bastante complexo, que é a psicossomática. E em que consiste o tratamento? Se o tratamento, se o fenômeno psicossomático se trata de uma dissociação, de uma divisão, de uma cisão, o trabalho psicossomático se dá com o quê? Com um elemento de coesão. Se o transtorno psicossomático é uma cisão patológica produzida do ego desse paciente, de um ponto de organização, ou seja, esse ego se desorganiza, tem uma cisão. O trabalho psicossomático do profissional de psicossomática é um trabalho que vai passar pelo quê? Pela coesão psicossomática, ou seja, promover a integração ou a reintegração desse ego anteriormente cindido. Então, a evolução do tratamento se dá quando o paciente ele não precisa mais desse tipo de defesa, de uma defesa do ego frente a um sofrimento, né, que resultou em algum momento ou em vários momentos de cisão psique-soma. Ou seja, na clínica psicossomática, o que é que nós vamos ter? Aquele paciente que recorria antes, né, a uma dissociação, e eu estou falando recorrer, isso não é de forma consciente, mas o funcionamento, né, do paciente recorria a um mecanismo de defesa do ego que promovia uma cisão da psique soma, ele vai, a partir do tratamento da escuta psicossomática, que se dá pela escuta, né? É deixar de precisar desse mecanismo que o Winnicott chama poderoso de defesa, dessa poderosa defesa. Então, qual seja a dificuldade real e insuperável desse paciente, que fez com que ele buscasse o que eu vou chamar aqui de solução psicossomática, que ocasionou a dissociação psique-mente nele, vai o quê? Ser substituído por o quê? Por um outro tipo de defesa, não é? Nesse sentido, pessoal, pensar a psicossomática é pensar o quê? Uma defesa para o Winnicott. E essa defesa, que é uma defesa organizada de cisão, ela vai acarretar numa disfunção somática. Uma disfunção somática que em algum momento substituiu um conflito psíquico. Então, não há um conflito sendo vivido no campo psíquico, mas no campo do corpo. É por isso que nós temos o quê? A enfermidade psicossomática, chamada por ele como o negativo de um positivo. Olha, a enfermidade psicossomática é um negativo, mas negativo de qual positivo? Por quê? Porque o positivo é a tendência herdada do indivíduo, e aqui estamos falando do indivíduo enquanto humano, de chegar ou alcançar a unidade psicossoma. Ou seja, o que poderíamos dizer que é inerente, voltando ao texto da natureza humana, do Winnicott, o que é inerente à natureza humana é a mente, que é o funcionamento, a integração psique-soma, é o positivo.
A enfermidade psicossomática, que pode ser chamada de transtorno ou distúrbio psicossomático, é justamente o negativo, né, dessa tendência, quando isso não ocorre, ou quando o ego, que se baseia no corporal, né, a partir de Freud, ele traz o Freud, não promove o que? O estágio integrador do eu sou, ou em algum momento esse ego cinde, voltando ao quê? A um estágio regredido, promovendo um fenômeno de regressão que é a própria cisão. Ou seja, lá no campo do infantil, infantil primitivo, em que ainda não existia a integração. Sim, porque vamos perceber na clínica que, dependendo da dificuldade, quando o campo mental não tem recursos para compensar a, a ausência do ambiente, é possível que haja essa cisão enquanto defesa. Então, aqui, colegas, o que é importante desse texto, na verdade, imprescindível, é o quanto o Winnicott está trazendo o fenômeno psicossomático, a enfermidade, o transtorno psicossomático, como defesa. Uma defesa frente a quê? A falha da mente. Uma falha da mente em se organizar diante de quê? De algo ambiental. Algo ambiental que, de alguma maneira, para nós é oferecido e a nossa mente não dá conta enquanto função. Então, é a mente que organiza, que interrelaciona psique soma e promove aí o que? Uma cisão. E isso vai ser vivido no corpo enquanto enfermidade. Muito obrigada.